Olá, meu nome é Nathalie e este é o Few Drops. Este vídeo faz parte da série sobre Tomás de Aquino e será sobre as 5 provas da existência de Deus. Tomás de Aquino apresenta 5 provas da existência de Deus. O raciocínio dele é um pouco diferente do tradicional. Para Tomás de Aquino, na ordem ontológica, na ordem do ser, primeiro vem Deus, que é o Criador. No entanto, na ordem epistemológica, na ordem do conhecimento, primeiro eu alcanço os efeitos de Deus. Eu conheço Deus, portanto, a posteriori. Primeiro eu vivencio e observo a natureza, a sua ordem, a mudança, e aí disso eu infiro a existência de Deus. Então, eu parto dos efeitos de Deus, do mundo, para compreender Deus. É um caminho bastante racional. E qual é a primeira prova? A primeira prova é o caminho da mutação ou do movimento. Quer dizer o seguinte, mudar para Tomás de Aquino, assim como para Aristóteles, é passar do ato à potência, do ato à potência, do ato à potência. O ato provoca e direciona a mudança. Então, aquilo que se é em ato, ele abre um leque de possibilidades para você realizar qualquer dessas potências. Você vai realizar uma delas, não todas. Mas o ato, ele direciona. E aí eu remeto vocês a verem o vídeo sobre metafísica em Aristóteles, que vai explicar bem essa relação entre ato e potência. Essa relação entre ato e potência implica no seguinte: tudo aquilo que é mutável deve ser reconduzido a um princípio primeiro. A relação ato-potência, ato-potência, ato-potência é uma relação que ela não pode fazer um regresso ao infinito. E nem pode ser um processo circular, porque isso continua sem explicar a origem do movimento. Quer dizer, o que causou o movimento? Qual é a causa primeira do movimento? E aí, Tomás de Aquino vai propor a ideia do primeiro motor, aquele que move sem ser movido, aquele que move por atração. Então, do mesmo jeito que a beleza atrai o nosso olhar e a beleza não se move, Deus é o primeiro motor. Deus move sem ser movido. Ele é a causa primeira do movimento. A partir de Deus, você que é ato puro, você tem ato, potência, ato, potência, ato, potência. Mas aí está explicada, então, a origem do movimento. Outro caminho, que é o segundo caminho, é a causa eficiente. É impossível que uma coisa seja causa eficiente de si mesma. Lembra o que é causa eficiente? Causa eficiente é aquilo que dá origem, né? É o pedreiro que constrói uma casa. Ele que junta os materiais e pega a planta da casa e transforma aquilo numa casa. Então, a causa eficiente não pode ser origem de si mesma porque ela teria que ser anterior a si mesma. E isso é uma impossibilidade. Então, é necessário admitir que há uma causa eficiente primeira, a qual todos chamam de Deus. E aí não depende de você ter fé ou não ter fé. Veja que é um caminho absolutamente racional. Compreender o que é não implica numa relação de fé ou de devoção. É apenas uma relação racional. O caminho da contingência, que é o caminho da natureza. Então, na natureza, todas as coisas são contingentes. Elas são mutáveis, elas estão no tempo, elas se transformam, elas envelhecem, elas morrem. Tem possibilidades que podem vir a ser ou não. Então, uma semente caiu num solo fértil, ela vai se transformar numa árvore. Caiu num solo pedregoso e ficou sem água, ela vai secar e vai morrer sem se transformar na árvore, sem realizar a sua potência. Então, todos os seres são o quê? São perecíveis, são corruptíveis, se transformam, são contingentes. Mas é preciso admitir um ser necessário. Seria o mesmo raciocínio do caminho da mutação. Seria necessário ou pensar num regresso ao infinito ou pensar numa circularidade. E aí continua sem explicar a origem da contingência. E mesmo assim,
essa contingência ainda tem uma coisa: a semente sai do seu estado de semente e realiza sua potência de ser árvore, mas como a gente tinha dito antes, o quê? Ela não vira árvore de qualquer coisa. Se é semente de maçã, ela vai virar necessariamente macieira, ela não pode virar semente de, perdão, ela não pode virar uma mangueira, né? Então, se é uma semente de maçã, vai virar uma macieira, jamais uma mangueira. Então, ela vai realizar algo que é em ato. Tem um leque de possibilidades, mas ela só vai realizar uma. Essa uma que ela vai realizar é impulsionada e direcionada pelo ato que ela é naquele momento. A mesma coisa acontece com a contingência. A relação entre essência e acidente, entre contingente e necessário, é uma relação em que você precisa do necessário para ter o contingente. Então, você precisa de algo que dê origem àquele determinado ser. É preciso admitir um ser necessário que deu origem àquilo que é contingente. Então, esse ser necessário é Deus. O outro caminho é o caminho dos graus de perfeição. Entre os seres há uma gradação. Existe algo que é verdadeiro, que é nobre e que é bom, em grau máximo. E é, portanto, o ser no seu grau máximo, que é chamado de Deus. E existem graus inferiores de ser. Então, quanto mais distante de Deus, menos ser. É uma visão semelhante à de Agostinho, que a gente falou no vídeo sobre metafísica. Então, quanto mais ser um ente tiver, mais uno, mais verdadeiro e mais bom. O ser humano conhece e ama. E entre os seres, ele é o que mais se aproxima de Deus, é o que tem mais características semelhantes a Deus. Ele conhece, é um ser racional e ama, é capaz de um amor que é o amor agápico, o amor da compaixão. E de onde veio essas características, né? Elas só podem vir de um ser que tem essas características para poder passar para sua criatura, para o seu efeito. Elas não podem ter vindo de um ser que não tem essas características. Então, o ser humano é mais semelhante a Deus do que às demais criaturas. No entanto, ainda assim, é menos perfeito do que Deus. E aí, mais uma vez, a necessidade de um ser que tenha essas características em grau máximo. Por último, o quinto caminho é o caminho do finalismo, que segue o mesmo raciocínio. Pergunta-se qual a origem dessa regularidade, dessa ordem, dessa finalidade. Ou seja, é claro que a natureza muda, é claro que os seres humanos mudam, é claro que as coisas mudam, mas não mudam de maneira aleatória e caótica. Mudam segundo leis, mudam segundo regras. Daí a ciência ser possível, né? Você observa vários acontecimentos e extrai daí uma regra geral, verifica essa regra, ela prevê acontecimentos futuros e ela se transforma numa lei, né? Se transforma em conhecimento científico. Então, de onde vem essa ordem que permanece apesar das mudanças? Aí é preciso remontar a um ordenador, é preciso remontar a uma inteligência. Veja que esses 5 caminhos, essas 5 provas da existência de Deus em Tomás de Aquino, primeiro são caminhos a posteriori. Primeiro você observa os efeitos e depois você volta, extrai daí, consegue abstrair daí a ideia de algo necessário, que é Deus. Outra característica é que são argumentos estritamente racionais da existência de Deus. Ele não está defendendo que você tenha uma relação de devoção com Deus. Isso é uma questão de fé, que é um reflexo da graça. Mas a compreensão intelectiva, a compreensão racional do que é Deus, isso não depende da sua crença ou não crença. Isso é perfeitamente possível. Bom, então estas são as 5 provas da existência de Deus de Tomás de Aquino. Se você gosta de filosofia, convido a se inscrever no canal e ativar as notificações.